Muito bem, senhor Edilson, estamos de volta. Passa minha caneta antes que você coloque no bolso. Mas não eu pode tô sem sumir moral, caneta rapaz. nessa Sem moral. emissora aqui. Tem dinheiro para comprar caneta não? Tá tão feio assim? Essa que eu comprei com o meu. Tá tão feia a coisa assim. Tô querendo aquela bonita que você falou que ia trazer. Que a coisa tá feia, tá, porque o Silas Malafaia, você conheceu falar no Silas Malafaia? Lógico que você já ouviu falar. Você é um rapaz que lê muito, sabe, ouviu falar. O Silas Malafaia está reclamando, Edilson, né? Ele está construindo 12 novos templos, tá? Mas está reclamando que o dízimo das igrejas caiu em torno de 20%. Quer dizer que antigamente dizia o seguinte, que na época de crise o que mais dava lucro era a igreja, né? Porque o pessoal ia orar, rezar para as coisas melhorar. Agora a pessoa está indo só rezar e orar, porque não é bom dinheiro, não tem. Por isso é que em época de crise que abria-se mais boteco, o movimento era maior nos botecos, né, que enchia a cara para esquecer os problemas e ia para a igreja para orar e para rezar. Posso falar um negócio? Pode. No nosso caso aqui, mas vou abrir uma oportunidade de falar, me sinto responsável por falar isso. Enquanto as igrejas continuarem gastando tanto dinheiro como gastam na construção de templos suntuosos, e membros das igrejas continuarem morando de aluguel ou até mesmo sem ter onde morar, essas igrejas estão pregando outro evangelho que não é o da Bíblia. Você quer dizer o que com isso? Que Exatamente isso que eu disse. Esses templos suntuosos que estão sendo construídos aí, eles de nada valem? Primeira coisa, Deus não precisa de templo suntuoso para estar no meio do povo. Deus dispensa isso. As igrejas, elas deveriam seguir o molde que está lá em Atos 2, em que não havia pessoa pobre na igreja, porque todo mundo dividia entre si os seus bens e todos tinham a mesma coisa, havia comunhão também nessa parte. Os pastores ficam com esses apelos, com essas apelações, muitas vezes até com milagres forjados, para tomar dinheiro do povo, para construir templo de Salomão, ver se isso é coisa que se faz numa época dessa. E os caras todos têm carro, andam só de avião, comem, bebem nos melhores restaurantes e hotéis e usam os melhores ternos, né? Equipamento de som da igreja é coisa de primeiro mundo, e muitas vezes na igreja tem uma pessoa que não tem uma roupa além daquela com que ela vai na igreja todo domingo. Esse que é o grande problema. Quem sou eu para discutir com você sobre essa questão? Porque você conhece muito mais do que eu, né, da Bíblia. Eu só lamento que assim como qualquer parte da sociedade, seja no jornalismo, seja na medicina, seja na polícia, seja no meio dos engenheiros, no meio de qualquer... jogador de futebol, tem os bons e tem os ruins, né? Evidentemente que tem igrejas boas, que pregam bem o evangelho. Que fazem também o trabalho social, que realmente né? fazem um trabalho social fantástico. Lamentavelmente, assim como nós estamos até conversando hoje, a educação do Brasil virou uma grande indústria, também a religião virou. A salvação virou uma grande indústria. Eles vendem eu lamento muito porque eu não gosto muito de comentar sobre isso, porque algumas pessoas se sentem ofendidas com isso, mas é verdade seja dita, que o que se abre de igreja não está no gibi. E muitas delas vêm com o intuito de ganhar o dízimo o objetivo é o dízimo, e viverem daquilo. Porque, claro que tem boas pessoas, graças a Deus que só tem. nesse negócio do Silas Malafaia, se ele percebeu que aconteceu uma queda de 20% do dízimo, ele deveria fazer um levantamento, porque talvez muitos membros da igreja dele, muitos fiéis da igreja dele, devem estar desempregados. Então ele podia usar um pouco da influência, um pouco ele do falou poder que da a igreja crise está para empregar esse povo. Para empregar esse povo. Ele falou que a crise está produzindo até o dízimo. Então, na verdade... Eu acho que a crise não pode prejudicar a fé das pessoas. Isso. Então, é um negócio de dízimo, meu amigo. Se você está pregando, se vem menos ou vem mais, você tem que continuar fazendo o seu papel. Qual que é o seu papel? Não é pregar a palavra, não é fazer os ensinamentos, não é seguir a cartilha direitinho. Então, não fica reclamando do dízimo, não, pastor. Fica parecendo que você é da indústria da fé. Da fé. Então não dá, né? É lamentável, mas acontece o seguinte, que existe, né? Agora, se você é daqueles que professam uma fé verdadeira, você não vê a carapuça não, tá? Deixa a carapuça só para aqueles que são pilantras e que usam a fé das pessoas para se darem bem na vida. Assim como os políticos também fazem com o povo. Aliás, o povo é lutribiado de ponta a ponta, seja na sua fé, seja no seu dia a dia, seja pelas promessas dos políticos, enfim. O povo está sempre levando chumbo, né? Evidentemente, igual eu disse, você é daqueles que, né,
prega a verdadeira palavra de Cristo, fica quietinho no seu canto, não veste a carapuça não, porque não é com você que nós estamos falando não, tá? Nós estamos falando com esses pilantras aí, tá bom? E aqui em Caratinga nós temos grandes exemplos de homens dignos, pastores sérios, que fazem um trabalho... Pastores, quando a gente fala pastores, a gente é de todas as igrejas, igreja evangélica, católica, todas. E nós conversamos aqui, né, há poucos dias com os dois pastores da Assembleia de Deus, e fazem trabalho de assistência social até fora do país. Exatamente. Então, esses... Então, parabéns, então, sempre orando aqueles que fazem o trabalho, nós estamos dando parabéns e vamos continuar prestigiando. Mesmo que não faça aqui, ó, mas você está prestigiando muito a Assembleia, também não tem nada na sua televisão, e daí? Nós estamos aqui para servir o povo, e como eles também. Se um dia eles quiserem fazer, é lógico que nós temos espaço aqui para fazer. Se não quiserem, pode vir aqui, o pastor Ari pode vir aqui, o pastor daqui da Igreja Nova Vida pode vir, o Malheiros, porque aqueles que pregam verdadeiramente a palavra de Deus têm espaço aqui na TV Semana e no Jornal Semana. Tá certo? Com certeza. Sr. Edilson, o governo do Estado de Minas Gerais está propondo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais uma nova legislação para licenciamento ambiental. Segundo eu peguei hoje... Para facilitar, né? Segundo, são 39 artigos que vão ser modificados na atual legislação ambiental. Mas só que o governo tem apoio apenas do setor produtivo, parte da oposição que apoia, né? E aquelas ONGs, a FETAENG, né? a Polícia Ambiental, estão reclamando porque estão esvaziando com esse novo projeto as atribuições do Copom. Porque desses 39, o governo vai mudar para 21 decretos. Ou seja, o governador e o secretário do Meio Ambiente vão poder legislar sobre decreto. Entendeu? Então, eles acham que isso enfraquece a legislação ambiental de Minas Gerais. E estão reclamando, porque o slogan do Pimentel era ouvir para governar. E ele não quer ouvir ninguém, ele quer fazer o negócio. Porque segundo a atual legislação ambiental de Minas Gerais, faz com que a burocracia emperre muitos processos da área. Eu ia falar exatamente isso. Eu acho que não se deve afrouxar as exigências, né, e a fiscalização, as responsabilidades de quem faz qualquer empreendimento que acabe colocando em risco o meio ambiente. Pois é. Eu acho que... Agora, o problema é que muitas vezes são tantas regras, tantas leis, tantos licenciamentos, que acaba desestimulando o empreendedor. Ele fala assim, gente, vai ter muito mais caro do que eu pensava, eu vou desistir. Então, acho que tem que haver um meio termo, um equilíbrio. Tem que conversar mais, né? Fizeram audiência pública e o trem foi para o palanque. Então, a verdade é que tem que conversar com todos os setores e depois achar ali um denominador comum e acertar. Ó, isso aqui nós vamos tirar, isso aqui nós vamos colocar e pronto. É lógico que não vai agradar 100% nenhum dos dois lados. Penso sempre que sim, que as penas para os crimes ambientais, para mim, elas têm que ser aumentadas sempre. Porque o pessoal continua desobedecendo e parece que o bolso não está pesando tanto como deveria. E nós estamos assistindo o que está acontecendo, né? O mundo vai destruindo e o meio ambiente vai respondendo, né? De uma forma que as pessoas não querem. A chuva de Belo Horizonte ontem é a resposta. Arrastando centenas de carros, aquele prejuízo danado. Quer dizer, é complicado. Aqui em Caratinga, nós estamos aí na expectativa das chuvas caírem, igual nós mostramos no início da nossa reportagem aí, aquela chuva fininha. Tomara, porque se cair, meu filho, com força, o que vai sofrer esse pessoal que mora na beira dos rios. E ainda está na memória do caratinguense respostas do meio ambiente em 2003 e 2004 com as enchentes que aconteceram. Vamos torcer. Seu Edilson, aqui em Minas Gerais também, o governador está numa briga danada com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil teria que liberar uma parcela de 2 bilhões e 800 milhões de reais daquele fundo do Judiciário. Só que a legislação federal, né, que é maior, não permite que seja liberado esse dinheiro, porque o governo do Estado não é parte do processo. Esse dinheiro pertence a terceiros. Seria, no caso, a sociedade, né? Exatamente. Então, a legislação federal não permite que... Então, o governo do Estado entrou com uma ação contra o Banco do Brasil, aqui na primeira instância.
O Banco Central não quis liberar o dinheiro, pediu inclusive prisão de alguns gerentes do Banco do Brasil e multa. Aqui em Minas Gerais a Justiça deu o ganho de causa para o governo, só que a legislação federal, o Banco Central entrou como parte né, do processo e pediu que a ação seja passada para a Justiça Federal. Exatamente. Porque lá existe uma legislação que não permite. Porque o governo está pé da vida, porque está contando com essa grana. Mas tem que conhecer. Se essa grana não chegar, provavelmente o funcionalismo pode ficar com a barba de molho com o 13º. Nossa. Porque lá no Rio Grande do Sul, o governador já disse que não vai ter como pagar. Porque o dinheiro que entra hoje é menor do que o que sai. Brincadeira. Então não tem dinheiro para pagar o 13º. E aqui em Minas Gerais, se esses 2 bilhões e 800 milhões não for para o caixa do governo, vocês podem ter certeza que alguma coisa vai atrasar. E o pior, Carraro, é que já está decidido que cada 3 de 4 pessoas querem usar esse 13º para pagar dívida. Não é para fazer festa de Natal, acabou. não. Gente, o Natal vai ser mais ou menos, evidentemente que sempre um pouquinho melhor, porque é a data mais importante do comércio, né? Devia ser mais importante do cristão, né? Mas é mais foi transformada numa data festiva para o comércio. Na verdade, devia ser diferente. Mas vai ser uma data bem magrinha, como foi o Dia das Crianças, como foi o Dia das Mães, como foi o Dia dos Pais. E namorados também. Hein? Os namorados também, né? Então, realmente, é complicado. Eu acho que o povo, se pagar a conta, vai sobrar um dinheirinho para fazer a ceia, né? E dar aquela lembrancinha pequenininha, né, Dilson? Exatamente. Eu vou te dar um cinto. Sinto muito. Sinto muito, tá? Obrigado. Sinto muito, porque, na verdade... Eu não esperava, de você, eu não esperava outra coisa. Mas você queria o quê com a asa caída que eu tô nela? Você quer que... Você imagina se o governo do Estado... Nós já estamos fazendo arrecada o dinheiro nosso. Está reclamando que não vai ter dinheiro, você imagina nós que não temos dinheiro para pagar para eles. E nós já estamos fazendo churrasco de pé de frango, né, meu filho? Ah, meu filho. E não vai Nem ser asinha mais. Não vai ser asinha mais não, porque antigamente a asinha já está ficando cara agora. Vai ser aquele pezinho de frango que você vai colocar naquela, como é que chama aquela? Grelha, né? Põe um pezinho de frango lá, meu amigo. E no máximo... Aqui, será que dá para assar angu? Polenta? Pezinho de frango com polenta. Vamos tentar. Vamos pegar uma polentazinha. Polenta frita eu sei que é gostosa. Assada eu não sei não. Bem, vamos embora do segundo bloco, terminando. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco, tá certo? Rapidinho a gente volta. Rapidinho.